Olá pessoal, craques do microfone, em parceria com o Museu da Pelada, estamos aqui com um dos grandes, um dos maiores jornalistas do Brasil. Primeiramente queria agradecer por receber eu e o JB, que também depois vai participar da entrevista. Luiz Carlos Prates, que honra estar com você aqui. E vamos contar onde tudo começou, qual que é essa paixão pelo microfone, comunicação. Conta pra gente. Spina, tudo começou com a Copa do Mundo de 1958, a primeira Copa ganha pelo Brasil. Eu até então jogava botão e me divertia no jogo de botão. Até que pela Copa de 58, narrada por Jorge Alberto Beck Mendes Ribeiro, o Brasil ganhou, aquilo me inspirou e eu passei, durante os meus jogos de botão, sobremesa, eu comecei a narrar os jogos a partir da imitação minha diante daquele modelo de narrador, o Mendes Ribeiro. E a partir da imitação, eu fui ganhando uma certa inspiração continuada, de sorte que com 15 para 16 anos, eu comecei a participar de programas de auditório, seleção de locutores, isso e aquilo. E eu subia ao palco, lia um texto e o cara batia o bumbo. Bum, não tens voz para locutor. Naquela época tinha que ter voz, tá? E aí eu disse, não, mas eu não quero ser locutor comercial. Ah, mas então tu não tinhas que ter vindo aqui e tal. Até que fui a um chamado, numa emissora especializada em esportes amadores, a Rádio Porto Alegre, que transmitia segundas, quartas e sextas basquete, terças e quintas futebol de salão, fim de semana jogos atléticos. E aí me habilitei, tinha 16 anos e fui aprovado. Mas fui aprovado depois de ter entrado na fila para os locutores comerciais. E mais uma vez eu ouvi, tu não tens voz para locutor comercial? Naquela época era a voz de Cid Moreira, tá? Disse, não, mas eu não quero narração esportiva, então vai para outra fila e tal. Fui para outra fila, fiz o teste bem demorado, mas não fui pegar o resultado. 15, 20 dias depois eu andava pela Rua da Praia em Porto Alegre quando um cara me pegou no braço. Osmar Lara. Deve estar no céu agora. Claro que está no céu. Grande Osmar. E ele me disse, tu não fizesse teste na Rádio Porto Alegre? Fiz. Por que não fosse pegar o resultado? Ah, sabe como é? Tu ganhaste. Não, mentira. Bom, a partir dali eu comecei profissionalmente, com 17 anos, a narrar esportes amadores. Comecei pelo basquete, me especializei no basquete e fui narrador do único grande campeonato mundial de basquete do Brasil, que foi no Rio de Janeiro, em 1963. Penúltimo jogo contra a Rússia, último jogo contra os Estados Unidos, e a partir dali, a carreira de narrador, até hoje quase. E as rádios que você passou? Eu comecei na Rádio Porto Alegre, fiquei pouco tempo, e aí fui para uma outra rádio especializada em esportes, a Rádio Difusora, que hoje é a Bandeirantes, em Porto Alegre. Aí fiquei 1 ano e pouco, quando fui chamado, e aí era o meu grande sonho trabalhar na Rádio Guaíba, onde trabalhava o locutor que me inspirou, o Mendes Ribeiro. E aí fiquei na Rádio Guaíba quase 10 anos, quando a Gaúcha, do grupo RBS, começou a crescer, e me fez um convite que não dava para dizer não, do ponto de vista do dinheiro. E a partir daí, Guaíba, Gaúcha, e aí entrei na televisão e no jornal impresso, e estou até hoje. Copa do Mundo? Copa do Mundo, a minha primeira foi na Argentina, em 1978, se estou bem lembrado. Depois fiz a Alemanha, em outra época, em relação a hoje. Tu ia 2 meses antes, era tudo do bom e do melhor. Hoje tem muita narração por televisão. Na época tinha o chamado off-tube. Jogos que não eram do Brasil e que tu tinhas que transmitir era o off-tube. Mas era quase um preto e branco. Até nem sei se não era preto e branco, não me lembro. Mas não era uma imagem horrorosa. E tu tinhas que narrar por ali e tal. Mas sem dizer para quem estivesse em casa que tu estavas narrando por TV. Hoje o descaro é absoluto. Tu narra de casa mesmo. Não precisa nem ir ao estúdio da rádio para narrar um jogo da maior importância, mas estás narrando em casa. O locutor tem que estar no estádio,
para sentir o ar, para sentir o vento, para sentir o grito da torcida, para ver o time entrando e tropeçando dentro do campo. Caso contrário, é uma narração para enganar a torcida. Não gosto. Gosto de narrar com raiva. É emoção, né, Prats? Ah, tem que ser. Se não for, tu não motiva, porque o rádio ele trabalha com uma imagem que tu crias na narração. A TV tu olha, não precisa narrador, eu tô vendo o jogo. É como estar na arquibancada no estádio. O rádio não, o rádio tu tens que ter uma criatividade de tal sorte que tu coloques na cabeça do ouvinte uma imagem que o vai prender. Caso contrário, baixa esse rádio, desliga. E somando essa trajetória, quantos anos? Olha, de locutor esportivo, no esporte. A locutor esportivo oficialmente foram 25 anos. Quando eu saí de Porto Alegre e vim para Santa Catarina, eu fiquei pouco tempo como narrador. Mas, objetivamente, viajando pelo mundo, 25 anos. Tem saudades? Tenho. Especialmente de momentos não vividos, ainda que vividos. Eu fiz viagens que, naquela época, eram absolutamente fantasiosas do ponto de vista da grande maioria. Hoje o cara viaja com facilidade, e eu não curti aquelas viagens. Eu tenho fotos aqui na minha sala, por exemplo, eu diante da Acrópole na Grécia, mas rápido, apressado, bate essa foto logo, quero ir embora pro hotel. Pô, mas tu tá na Grécia, tu tá na frente da Acrópole, tu tá no Coliseu de Roma, tu tá com pressa ir pro hotel? Tava. Porque aí eu tinha que fazer um boletim, fazer não sei o que eu podia fazer quando eu quisesse. Mas essa coisa neurótica do vínculo com o estar fazendo continuadamente me anestesiou para curtir um pouco mais as viagens. Um jogo marcante? Há vários. Mas aquele um deles. Este Papa atual, o Leão XIV, né? Este Papa atual, ele se criou como Papa na cidade de Chiclayo, no Chile, né? Chiclayo. Tá. De uma feita, fui fazer um jogo, veja bem, um jogo amistoso do Internacional em Chiclayo, Internacional de Porto Alegre. Jogo amistoso. Não existe mais jogo amistoso. O jogo amistoso não valia nada, era um jogo que o time ia lá, ganhava uns troquinhos e tal, e deu. Fizemos uma viagem à margem do Oceano Pacífico, uma viagem interminável. Olha o oceano lá embaixo, olha o céu e tal, e nós ali, vamos de uma vez pro estádio e tal. Aí vai começar o jogo. Entra o Chiclayo em campo, camisa branca, sem número. O narrador de rádio depende, como do ar para respirar, depende do número da camisa nas costas do jogador. O 8 é o Paulo, bola com o Paulo. Deu para João com a camisa 11 e tal. Não tinha número. Aí, mas como é que eu vou narrar esse jogo? Aí peguei 4 ou 5 nomes do Chiclayo e narrei só aqueles 4 ou 5 o tempo inteiro. Mas não eram, eu estava inventando, porque o time entrou sem número na camisa. Olha, isso é inesquecível, hoje não aconteceria mais isso. É verdade, numeração de fardamento de clubes aí realmente... Não, e é um troço que hoje não tem nada a ver com a nossa conversa, mas eu entro para dizer, não tem cabimento um cara entrar em campo com a camisa número 66. Não existe 66 profissionais num time de futebol. Não existe. Esses estúpidos de hoje fazem isso. O número tem que ser 2, 3, 4 e 6, 5 e 10, 7, 8, 9 e 11. O tradicional de todos os tempos no futebol. Não, mano, não é mais assim. Não é mais assim? Dá nisso que anda por aí. Os times entram em campo com salários absolutamente estratosféricos, mas entram para jogar se eles quiserem jogar. Ah, não estava animado ontem, não é mesmo, Neymar? Falando em Neymar, Prats, você acha que ele vai para a Copa? Para mim, por mim, não iria. O sujeito, para entrar em campo com a camisa da seleção brasileira, ele tem que entrar comendo a grama do estádio, do piso onde ele vai jogar. Não, mas não é assim. Mas, por exemplo, a seleção brasileira, se tiver alguma chance, se quiser ter, tem que ser escalada com os jogadores que estão aqui hoje. Trazer 9 ou 10 para botar na seleção titular para jogar a Copa é simplesmente mandar a Copa para os quintos. E o Ancelotti vai fazer isso aí mesmo. Ah, mas evidente que sim. Poder econômico. Porque há muitos patrocinadores internacionais que exigem a escalação do fulano ou a convocação do fulano. Não, futebol não é assim. Tem que ser pelo caráter, pelo suor da testa. Mas aonde isso hoje? Então você acha que a seleção, mais uma Copa aí para... Do jeito que está, sim. Potencialmente, o que é potência? Capacidade de vir a ser.
Mas o Ancelotti, como de resto qualquer outro treinador, tem um poderzinho até ali à esquina. Não tem 100% de poder, porque muitas vezes o treinador pensa, pô, eu gostaria de fazer isso, mas se eu fizer, eu vou andar na contramão do presidente, dos patrocinadores, da torcida, e aí o sujeito se ajeita de acordo com as circunstâncias. Dá nisso que anda por aí, o chamado futebol brasileiro de hoje. Aí você saiu do esporte, começou a fazer o quê? Conta pra gente aí. Aí de tudo um pouco, o cotidiano. No cotidiano, eu prefiro a psicologia. Por exemplo, está na moda falar do endividamento. Os brasileiros estão endividados. A culpa é do governo, a culpa é da inflação, a culpa é do patrão que me explora e me paga uma miséria. A culpa é não sei de quem. Não, a culpa é minha. O salário meu, quem faz sou eu. Pela minha qualificação, pela minha continuada busca por mais conhecimentos e qualificação e qualidade. Eu me determino. Apontar o dedo é muito fácil. Eu estou endividado, mas eu fico em casa num fim de semana e transformo aquela vida familiar num encontro encantador. Mas olha, que vale a pena? Não. Eu preciso sair, preciso gastar, preciso beber, preciso encontrar pessoas, me exibir, trocar de carro, simplesmente por vaidade, etc, etc. Isso me endivida, mas as pessoas não querem admitir isso. E fazendo muitas palestras? Sim. As palestras eu adapto para aquilo que eu entendo que é do interesse, que deve ser das pessoas. Interesse número 1, eu comigo mesmo. Eu comigo mesmo. Por que eu vivo bem, por que eu não vivo, por que eu vivo, entre aspas, depressivo? Depressão não é doença. Eu vivo dizendo isso e agora alguns espertalhões em rede nacional estão dizendo. A depressão é uma queda do entusiasmo resultante de frustrações geradas por nós diante de um crescimento estagnado, de uma proposta indevida, isto e aquilo. Tristeza tem data marcada e ela é uma consequência de uma perda, de uma dor. Ela vai passar. Tristeza é o objetivo, é por isso que eu estou triste. A depressão não. A depressão é uma queda, é um desaparecimento do entusiasmo. Mas o que há? Vou tomar um comprimido. Não, o comprimido não vai resolver. O que tem que resolver é aqui dentro. Lavar a roupa suja da minha cabeça. E o Prates, canal do Prates, a gente viu o Prates onde? Por aí tudo. Mas olha, eu vou falar com a gerente, que é minha filha. Mas olha, é só botar ali Luiz Carlos Prates que tu acha. Luiz Carlos Prates Oficial no Instagram. Luiz Carlos Prates Oficial no Instagram. E fica direto lá. Você... Com certeza. É mais ou menos por aí. Não vamos deixar passar. Pá! Mas diariamente? Diariamente. Eu escrevo para jornais do interior de Santa Catarina, gravo para uma TV cuja matriz é de Belém do Pará, a RBA TV, e tem rádios também espalhadas pelo estado. Rádio, jornal e TV. Não precisa nem falar rádio ou TV. São veículos bem diferentes. Se dissesse assim, olha, sobre a Terra só pode ficar um, o rádio ou a TV? O rádio. É o companheiro dos idosos, é o companheiro do banheiro, vai pro banheiro, leva o radinho, faltou luz, o radinho funciona, etc, etc. O rádio. O rádio é o grande veículo. Agora, é preciso que haja uma revolução na programação das emissoras de rádio. Estão tudo reproduzindo o mesmo tipo de música, muita gente não gosta desse tipo de música, é uma coisa segmentada para os mais jovens, quando na verdade os mais velhos são os que mais ouvem rádio. Por aí. Quando não tinha essa modernidade de hoje, YouTube, o locutor não aparecia, não tinha imagem, era melhor, né, Prates? Era, mas não é que hoje isso aí não... Eu, por exemplo, eu dependo diariamente das notícias que me chegam pelo celular, na internet e tal. Agora, isso aí não pode ser o alicerce da vida, porque o observador para na esquina, na saída no supermercado, fica olhando as pessoas, ele já vem com um assunto para casa. E os assuntos estão por aí. Claro que grupos apuram essas notícias, colocam nos seus canais e tal, e serve para todos. Não dá para dizer que o mundo de hoje esteja ruim. As pessoas estão fazendo do mundo de hoje um mundo ruim. Muitas facilidades. As facilidades tinham que ser entendidas como facilidades, como um caminho mais curto para uma vida mais tranquila. Mas não, as pessoas estão transformando as facilidades em venenos.
como, por exemplo, as exibições nas redes sociais. Se eu não me exibir, se eu não tiver milhões de seguidores inúteis, que ninguém nos ouça, milhões de seguidores, tudo conversa mole para boi dormir. Os seguidores são seguidores ali e tal. Bom, enfim, comparações, exibições, mentiras. Eu estou mentindo para vocês, mas acredito na mentira que me chega. E aí, quem é que perde? Eu. Então é isso aí, Prates. Queria agradecer aí pela participação. Mande um abraço aí para os craques do microfone e Museu da Pelada. Não desistam, tenham um propósito. Sem o propósito não se sai da cama pela manhã. O que é o propósito? Um objetivo de vida, não necessariamente por dinheiro. Porque chega um momento na vida em que temos o dinheiro de que precisamos. E aí, acabou? Não. Eu tenho que ter um propósito que transcende a linha financeira. Infelizmente é para poucos, mas temos que ter. Caso contrário, o ponto final vai chegar mais cedo. Obrigado.